vários irmãos lá, eram, acho que, se não me engano, 11, 12 irmãos, enfim. Mas ele tinha 17 anos, ele era bem novo, e era um dos filhos preferidos, porque foi um filho que nasceu já quando o pai dele já estava com uma idade bem avançada, então ele acho que se sentiu abençoado por isso e tinha uma certa, a Bíblia fala que ele tinha uma certa, gostava mais do que qualquer outro filho lá, ele tinha uma preferência, né? E por isso ele deu uma túnica para ele, longa de presente, para ele sempre vestir isso, né? E os outros irmãos, eles tinham um pouco de ciúmes por causa disso, tinham inveja dele nessa questão, né? E não conseguiam, assim, apesar de ser irmão, de tratar ele com aquele amor de irmão, de família, né? Então, tinha essa questão familiar toda dessa disputa, vamos chamar assim, né? E José, ele, acho que recebeu o dom de Deus de interpretar, assim, talvez recebeu de Deus através de sonhos que ele entendia as mensagens, né? Então, ele teve alguns ainda nessa fase que uns irmãos, de que esses sonhos era com feixe de trigo que o dele ficava de pé e os outros se dobravam. E aí foi interpretado como se eles estariam assim pagando, se curvando, né, diante a José. E isso acho que até aumentou mais assim esse ódio que os irmãos tinham de que talvez achasse que ele estava ali com uma soberba de que iria liderar eles, enfim. Então nesse trecho todo de Gênesis tem um momento que eles saem, o pai pede para ele, José, ir atrás dos irmãos, ver onde eles estavam, e ao buscar os irmãos, eles fazem um plano de matar ele, né? De jogar ele dentro de um poço. Então, por isso que eu coloquei aqui sobre o poço, de que a ideia dos irmãos foi de se livrar dele naquele momento, aí, por causa desse ódio vai, que eles tinham chegado a ter dele. Então, quando ele chegou próximo, um dos irmãos tentou mudar um pouco a ideia dos outros, queria proteger ele, falou para colocar ele dentro do poço, mas para não matar ele. E o que eles acabaram concordando e fazendo isso. Então o poço, ele era um poço seco, não era um poço assim que ele ia se afogar, mas era fundo, então ele ficou lá, foi colocado nesse poço. E depois de um tempo, os irmãos estavam lá, mudaram de ideia e eles viram uma caravana que estava passando e decidiram vender ele como escravo para essa caravana. E nesse processo eles se livraram dele e usaram a túnica dele para, manchando de sangue, voltar para o pai e dizer que ele tinham encontrado isso, que ele talvez tivesse sido devorado aí por animais e dar essa justificativa aí para o sumiço dele, né? Então aqui o início desse Gênesis fala sobre essa história aqui que eu tentei resumir questão, acha que orando, pedindo, etc, que Deus deveria ter uma obrigação de nos falar, de nos mostrar as coisas, quando na verdade não é bem assim. Ele já tem uma direção para nós, né? Ele deixou, ele tem planos para a gente, e aqui esses outros dois versículos que eu trouxe juntos são em complemento a isso, né? São outros momentos da Bíblia que falam um pouco sobre isso. Então, em Provérbios 16:9 diz: a pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. E em Jeremias 29:11 também diz que só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, Senhor, quem está falando. Então, Deus, ele não nos deixa assim sem o futuro. Ele tem planos para a gente não entende muitas vezes, fica ansioso. Acho que foi falado aí na abertura sobre a ansiedade, foi falado um pouco sobre isso. Acho que talvez até uma confirmação, né, que Deus tem sobre esse tema. Mas o que ele quer dizer para a gente é que a gente precisa ter esperança e olhar para a nossa salvação, porque ele como Deus, ele como nosso Pai, né, ele quer cuidar dos seus filhos. Ele não poderia dar algo diferente disso, né? Às vezes a gente vai passar por dificuldades, ou seja, vão ter momentos iguais que você parece estar dentro de um poço, né? De sofrimento, que você está lá no escuro, não vê saída, né? Quando você está dentro de um poço, a única coisa que você vê
tudo ao seu redor está preto, tá escuro, é difícil, você não vê perspectiva de como você vai sair dali, né. E esse poço ele pode ser, como foi esse caso, causado por outras pessoas, né, até familiares nesse caso, né. Então, esses sofrimentos que Deus coloca na nossa vida, eh, a gente não espera muitas vezes por isso, como por exemplo esse caso, a questão dos irmãos, às vezes é a traição de um marido, de uma esposa, a notícia de uma doença grave que a gente tem, ou recebe de alguém na família, receber maltratos de pais com filhos, enfim, inúmeros problemas do nosso dia a dia que são esses, decepção com amigos, com outras traições, mentiras. E aí a gente fica aí preso nesse poço de mágoa, de raiva, de decepção. Mas, acho que a boa notícia que a gente tem que ter e sempre tentar focar os nossos pensamentos é que Deus está com a gente em todos os momentos. Ele, mesmo que a gente está no mais fundo do poço, ele não esquece da gente, como ele não esqueceu aí nesse caso de José, né. Talvez colocar a caravana ali passando naquele momento, para dar ideia para os irmãos de vender ele, poderia parecer algo ruim, né, ser vendido como escravo, mas foi a porta que Deus abriu naquele momento para tirar ele daquela situação, né. Ou seja, tá ali saindo permitia no futuro outras coisas acontecerem que naquele momento, como eu falei antes, né, a gente não entende os planos de Deus naquele momento, talvez não tivesse tão claro, mas Deus já tinha planos para ele futuros, naquela caravana que acabou indo para o Egito, né, que estava indo para o Egito. Então, ali Deus talvez abriu essa porta para tirar ele desse poço de dificuldade e abrir um novo caminho. Então, Deus não esquece da gente mesmo quando a gente parece que está no fundo do poço sem nenhum tipo de alternativa. Amém? Aqui no segundo momento da história, também está em Gênesis 39, de 1 a 20. Eu também, assim, não vou ler pelo tempo, né? Acho que também depois vocês podem dar uma olhada em mais detalhes da história, mas basicamente nesse trecho da história ele foi levado para o Egito, né? E esse Potifar ele era um oficial do faraó, que foi quem comprou ele como escravo, né? O José. E ele colocou José para ir trabalhar lá na casa dele. Passou a morar então na casa desse desse oficial, né? Do faraó. E aí, em nenhum momento Deus desacompanhou José, e acho que o próprio José ele também sempre tinha isso muito claro, de estava sempre confiando em Deus e colocando Deus à frente de tudo que ele fazia. Então, mesmo estando ali numa terra que não era sua, de estar num lugar como escravo vendido pelos próprios familiares, ainda assim Deus deu essa oportunidade dele estar ali nessa casa, tendo oportunidade de trabalhar e, e Deus não esquecendo dele. Então, aqui em Lucas 12, 6 a 7, também fala um pouco sobre isso, que diz: Por acaso não é verdade que 5 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? No entanto, Deus não esquece de nenhum deles. Até os fios dos cabelos de vocês estão todos contados. Não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. Então, esse versículo aqui ele também fala, né, de que, apesar de ser animais, mas sim vidas, né, sendo trocadas por dinheiro, vendidas, e Deus ainda assim acompanha eles, então nós que somos filhos dele, muito mais do que os passarinhos. Então a gente tem que acreditar nisso, né, de que Deus, ele vai estar com a gente o tempo inteiro, vai estar nos abençoando, né? E aqui no caso de José na casa de Potifar, essa presença de Deus, ela foi percebida, né? Pelos demais, pelo próprio oficial, né? Acho que o modo de vida de José e cristão, ou seja, como um exemplo aí cristão, o mundo percebe isso, né? Quer dizer, não era cristão na época porque Cristo não tinha vindo, mas com comportamento assim, seguindo a Deus, quis dizer isso,
Avisa aí. Calma, deixa eu fechar a garrafa. Então, Você não consegue, não. Os irmãos também não estão ouvindo o Renato, né? Não. Não, caiu aqui. Tá, então vamos esperar ele retornar. Avisar ele retornar. Espera aí só um pouquinho. José servindo na casa de Potifar, né, e as pessoas vendo Deus na vida de José. Ah, tá bom. Bom, então, assim, ali estando, desculpa aí a desconexão, mas continuando, ele estando na casa ali de Potifar, o que aconteceu foi que, como ele era jovem, bonito, a mulher dele, do oficial, né, do Potifar, quis seduzir, né, e quis que José dormisse com ela, mas ele se recusou. Acho que seria fácil, assim, para ele cair nessa tentação, se fosse o caso, né? Talvez ela pudesse até favorecer ele, dar meios dele se dar melhor até ali, mas esse é o exemplo, então, que eu estava falando dele de continuar sempre estando com Deus e manter sua integridade, ou seja, ele não vendeu ali, negociou os valores daquilo que ele acreditava de Deus, né? De que seria aquilo um grande pecado e ele não deveria estar fazendo isso. Então, teve uma situação que ele teve que fugir e ele acabou deixando o manto dele mais uma vez ficou na mão da mulher e ela usou isso como prova depois com o marido para acusá-lo, né, de que ele havia tentado atacá-la, ou seja, ela com raiva dele não ter aceitado quis prejudicar ele. Então, mais uma vez, assim, surgem dificuldades, né, na nossa vida, como foi esse caso, mesmo quando ele estava ali já começando a prosperar de novo. Mais uma vez, o manto dele foi algo que ficou como evidência dessas dificuldades, ou seja, muitas vezes, acho que nesse caso, assim, eu achei interessante isso, porque me parece que o manto é aquilo que é a roupa que você está vestindo, é como se fosse a sua capa, né, a sua embalagem. Então, muitas vezes, a embalagem, aquilo que está por fora, traz a impressão de uma coisa e que não é verdade, porque o que está dentro é o que interessa, né? Então, se pensar bem as duas situações dele onde isso aconteceu, a túnica dele, no caso anterior, simbolizou algo que não tinha acontecido, a morte dele, e deixou o pai dele muito triste com isso, quando viu. Aqui, nesse caso, também essa aparência, mais uma vez, mostrou uma outra mentira de que ele teria feito algo que não fez. Então, muitas vezes, aquilo que você vê, as aparências, aquilo que está por fora, engana. Mas se você manter sua integridade firme, aquilo que está no seu coração próximo de Deus, mesmo que aparentemente gere uma dificuldade, como foi ser vendido como escravo, como foi aqui também, a consequência disso que ele acabou sendo preso, né? Depois pelo Potifar, que acreditou na mulher e foi jogado na prisão. Então, mas se a gente mantiver sempre nosso coração íntegro com Deus, se a gente decidir estar próximo de Deus, Deus nunca vai nos abandonar, porque isso é parte dos planos que Ele tem para a gente. Amém? Então aqui a terceira parte é quando ele cai na prisão, depois disso que eu relatei ter acontecido, né? E mais uma vez, uma nova dificuldade surgindo para ele, mas também pode ser visto isso como uma nova oportunidade, um novo caminho dentro daqueles planos de Deus. Porque aqui tem o versículo segundo, o Provérbios 19:21, no slide, que diz: as pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é Deus, o Senhor. Quando eu estava vendo isso tudo, eu até achei que era o mesmo versículo de antes, que eu falei nos 2 slides atrás, né, que estaria aqui, mas lá é Provérbios 16 e aqui é Provérbios 19:21. Os dois falam da mesma coisa, de que Deus, que a gente tem muitos planos, mas é sempre de Deus. Então, eu acho que ter duas vezes o mesmo tema na Bíblia também é uma demonstração de que a gente tem que sempre estar repetindo isso e estar atento de que muitas vezes a gente busca o sucesso, vai atrás de sucesso, de ser bem sucedido na vida, né?
com cheio de planos, mas o Senhor muda todos esses planos, né? Então, acho que a gente falou até do exemplo que aconteceu com a gente outro dia aí num dos cultos, de que 1 ano atrás a gente estava entregando a casa, que não era o nosso plano, e hoje tem outra situação completamente diferente que a gente não tinha nem imaginado naquele momento. Então, Deus realmente tinha um plano diferente para a gente naquela situação. E aqui, mais uma vez, na prisão, então, o José começou a conquistar a confiança do carcereiro, de novo aí pelas suas atitudes, por estar com Deus. Acho que aquilo que falei antes, de que Deus, a gente irradia isso e as pessoas percebem. Então, depositando a confiança em Deus e seguindo agindo assim, ele conquistou na prisão a confiança do carcereiro. E José sabia que Deus estava com ele mais uma vez, seja no poço, seja depois sendo escravo, ou agora na prisão. E aí, quando a gente tem essa certeza, mesmo que tudo pareça difícil, a gente consegue seguir em frente. Em Salmos 10:4 diz: o homem mau não se importa com Deus por causa do seu orgulho. Ele pensa assim: para mim, Deus não tem importância. Mas para José era o oposto disso, porque para ele Deus estava à frente de tudo, né? Então, na prisão, ele, conquistando a confiança do carcereiro, o carcereiro deixou praticamente ele tomar conta ali do dia a dia, dos afazeres, né, da prisão. E José, que tinha tudo ali para estar chateado com Deus, culpar Deus, mais uma decepção tinha acontecido, de ter sido preso injusto, não, ele continuou confiando em Deus e achando que Deus teria um propósito para ele estar ali. Então, mesmo quando tudo parece difícil, a gente tem que seguir acreditando, né? Agora, depois, estando na prisão, teve um momento em que o faraó, ele teve uma desavença entre 2 funcionários dele, que trabalhavam na cozinha, um com vinho e outro era o padeiro. Eles tinham tido sonhos, né? E eles foram enviados lá para a prisão também, onde eles encontraram José. E aí, estando lá na prisão já há um tempo, com esses sonhos, o José, ele interpretou os sonhos, né, desses 2, dando a mensagem de que achava que um deles ia voltar a trabalhar com o faraó e o outro seria morto pelo faraó, culpado aí dessa desavença, né? E aí, depois de uns dias, realmente aconteceu conforme José tinha relatado. E ao relatar o sonho para aquele que ia ser salvo, ele pediu para não ser esquecido, assim, na prisão, que pudesse falar do caso dele para o faraó, da injustiça que tinha acontecido com ele, para ver se ele saía dali, né, em algum momento. E a pessoa realmente foi salva, voltou para o palácio, mas ela esqueceu de José, não falou nada para o faraó, e aquilo ficou por acho que uns 2 anos, se eu não me engano, a Bíblia diz. E depois de uns 2 anos, o faraó passou a ter alguns sonhos sobre algumas vacas que estavam gordas assim e bem vistas, e outras magras, e umas engoliam as outras. E ele não conseguiu entender o que era aquela mensagem, ninguém conseguia interpretar aquilo para o faraó, até que essa pessoa lembrou que tinha esquecido da promessa para José, relatou isso para o faraó e pediu para ele falar com José, porque ele achava que ele poderia ajudar na interpretação dessa mensagem que talvez Deus estivesse passando. E foi o que aconteceu, né? O faraó chamou José, falando que ele tinha um reconhecimento disso. E aqui acho que uma mensagem importante é que o seguinte, o José ele sempre deixava claro de que não era a capacidade dele de interpretar os sonhos, mas sim ele estava sendo guiado sempre por Deus, né? Em todos os momentos onde ele teve isso, ele reconhecia que não era algo dele, um dom dele, que assim os méritos das coisas que ele fazia não pertenciam a ele, José, mas sim a Deus. Então, ele sempre teve um coração assim de servo de Deus, né, de servir. Tinha servido na casa do Potifar, tinha servido na prisão, servia lá atrás do seu pai, né? E então aquilo também foi uma mensagem importante de colocar Deus sempre à frente daquilo que a gente faz e reconhecer que é Ele que está guiando o processo, né, e não a gente. Então, às vezes, quando a gente
recebe alguma coisa, ou com a fama, ou o sucesso que aparentemente aquilo lá traz, né, de uma conquista pessoal, é, é muito fácil esquecer de Deus, né? No momento de dificuldade, a gente lembra, a gente pede, a gente ora, mas quando a gente tem sucesso, muitas vezes a gente esquece. Então aqui nessa história também é interessante essa mensagem de que a fama desse mundo às vezes nos distrai, né? Então ali ele conseguiu passar essa mensagem, ler quer dizer, entender que era uma mensagem de Deus para o faraó dizendo que teriam 7 anos de abundância nas colheitas, mas depois 7 anos de fome. Era isso que era a interpretação da mensagem. E ele sugeriu ao faraó então que que o faraó ele guardasse para os tempos de vacas magras, né? Que tem até essa expressão até hoje se usa. E aí o faraó reconheceu ali uma sabedoria nele, permitiu ele sair da prisão, voltar ao palácio, ou seja, seria ali mais uma vez os planos de Deus, né, que a gente não conhece, tinham para José uma saída, uma alternativa ali honrosa, e ele sempre confiou nisso, né? Então, mesmo nesse momento onde supostamente ele recebeu todo o poder ali do Egito abaixo do faraó, ele não se deixou levar por essa fama, por esse sucesso e esquecer de Deus, que seria fácil. Ele não deixou que isso aí corrompesse o seu coração. Ele estava ainda colocando Deus à frente de tudo do que estava fazendo. Então, eu acho que aqui em Gênesis eu coloquei esses versículos, eles estão relatando isso que eu descrevi aqui brevemente da história, né? E aqui complementa com esse outro de Marcos 7, 21 a 23, que diz: porque é de dentro do coração que vêm os maus pensamentos, a imoralidade, os roubos, os adultérios, avarezas, maldades, mentiras, imoralidades, inveja, calúnia, orgulho e agir sem pensar. Tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. Então, se você olhar aqui já nesse momento para trás da vida de José, ele teria vários momentos para estar com o coração dele aí abalado por tudo que já tinha acontecido na vida dele, né? E ter maus pensamentos e estar com raiva ou com alguma coisa, mas em nenhum momento ele deixou nada disso afetar o coração dele. Pelo contrário, as outras pessoas que sim tiveram isso, que veio do coração dos irmãos dele tentar matá-lo, veio do coração da esposa do Potifar a tentativa de seduzi-lo e do adultério, né? Tiveram vários momentos onde ele enfrentou isso e sempre colocando Deus na frente e vindo de dentro dele, ele nunca permitiu de ficar com pensamento impuro, né? De ficar impuro, como está dito aqui. Então, acho que aqui eu quero dizer é que ter sucesso, né? Não significa a gente não passar por problemas ou por histórias tristes ou por dificuldades, o poço, a escravidão, outros problemas, mas sim aprender a não viver ou ser dominado pela tristeza dessas histórias, pela nossa vida, não deixar elas dominarem o nosso dia a dia, mudarem o nosso coração e que nosso coração passe a ficar impuro com isso. Pelo contrário, que isso, a gente acreditar que são os planos de Deus para a nossa vida, que Ele tinha um propósito para isso e de que a gente pode aprender com essas histórias e aprender a valorizar aquilo de bom que Deus coloca para a nossa vida. Então, indo aqui para o final, que a gente fala então, qual foi o sucesso, né, de José durante todo esse processo? Foi isso, né, de que a gente busca muito sucesso na nossa vida hoje, de ser bem-sucedido, de ter coisas, de ter cargos, de crescer na empresa, crescer no dia a dia, ter carro, enfim, ter várias coisas e buscar colocar esses planos de sucesso como meta de vida, né? Quando a gente vê a história aqui do José, a gente vê que a maior meta dele não foi nesse sentido, né? Acho que o principal ponto que ele sempre levou na vida dele foi manter a integridade dele, os valores que ele tinha ali, que ele acreditava que tinha aprendido de Deus, né? Que tinha recebido. Sempre, tudo que ele fazia, ele falava de Deus, ele colocava Deus em primeiro lugar.
mesmo quando ele esteve sozinho, né, colocado no meio de um outro povo, numa outra população, que não era ninguém conhecido dele, ele se manteve fiel aos seus princípios com Deus, né? Então, mesmo outra cultura, outro local, as pessoas conseguiram enxergar aquilo, né? Conseguiram enxergar Deus nele e ele conquistar a confiança dessas pessoas, né? Então, para a gente, acho que ter sucesso e buscar o sucesso na nossa vida é buscar a salvação, em primeiro lugar, né? Buscar aceitar Deus, Jesus e como Salvador e fazer a vontade do Pai, né? Ele fala da gente fazer a vontade dele, a obediência. Então, a vida com Deus e o sucesso, né, de uma vida com Deus, ele acontece assim, quando a gente vai fazendo o nosso melhor, mantendo essa integridade, olhando sempre a